Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Amém. Boa tarde. Vamos sentar. Vocês que estão aí no fundo, vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Porque tem um pessoal que está levantando a mão fazendo assim. Mais ou menos. É? Pessoal, aumenta, quem está aí no som, só aumenta um pouquinho pra gente, para ver se melhora. Veja se melhorou assim, tá bom? Melhorou? Sim? Melhorou? Assim? Ótimo. Tá solando. Boa tarde, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Eu espero que essa tarde o Senhor possa, de fato, nos colocar no torno. E a gente vai entender o porquê agora. Então, abra a sua palavra em Jeremias 18, versículo 1 a seguir. Jeremias 18, versículo 1 a seguir. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Tudo bem. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir. Jeremias, levanta-te. Desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno. E estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece com a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então, a palavra de Yahvé foi-me dirigida nestes termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel? Oráculo de Yahvé, eis que, como a argila nas mãos do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Ora, eu falo sobre uma nação ou contra um reino, para arrancar e para destruir. Mas se esta nação, contra a qual Israel se converte à sua perversidade, então me arrependo do mal. Bom, se eu seguir aqui, vai confundir um pouco a cabeça daquilo que nós temos que falar aqui hoje. Então vamos nos atentar ao versículo 1 ao 6, onde o Senhor, de fato, fala com Jeremias através
deste momento místico. Desce à casa do oleiro, observa como o oleiro trabalha com barro. A gente percebe que na olaria, quando um vaso ou o barro, ele se estraga no momento de você fazer. Quem aqui já presenciou um trabalho na olaria? Quem tem consciência? Levanta o braço, deixa eu ver. Olha só, a maioria das pessoas não tem consciência. Então nós vamos ter que descrever. Na olaria tem-se um torno, que é uma tábua de madeira redonda. Tem como se fosse uma correia, aonde o oleiro pedala como se fosse um pedal de uma máquina de costura daquelas antigas, que hoje não precisa pedalar mais, né? À medida que você vai ali pedalando, aqui com o pé, o torno, ele vai girando. Então você pedala, o torno gira. Só que antes do barro ir para o torno, o barro ele passa por um processo de purificação. É preciso o barro descansar, é preciso o barro passar por um processo de retirar as impurezas, os ciscos. Às vezes tem ali pedra, às vezes tem madeira, né? Tem raízes. Todas essas impurezas faz com que o vaso quebre. Por isso é preciso, antes de ir para o torno, o barro passar por esse processo de purificação. Mas ainda passando por todo esse processo de purificação antes de ir para o torno, o vaso, por várias maneiras, ele pode ainda não ficar bom. Por causa da textura, porque é preciso ter a textura adequada para que seja um vaso excelente. Então, se a textura não tiver adequada, esse vaso ele vai rachar. Se ele racha, ele não segura água. Só que um vaso, quando ele está ali, enquanto barro no torno, se ele racha, o oleiro não joga ele fora. Ele amassa, ele amassa, ele amassa, ele molda, de novo, até a textura, a consistência, a liga ficar adequada para um vaso de qualidade e resistência. E é tão linda a pedagogia de Deus em trazer a olaria para a gente entender que de uma coisa velha se faz uma coisa nova. Você percebe que esse barro que está ali no torno é o mesmo barro rachado, que ele pode ter dado errado. É o primeiro barro que você colocou, é o mesmo. Só que ao passar pelas mãos do oleiro, com a consistência adequada, a liga adequada, ele vai se tornar um vaso de qualidade. Aquele mesmo barro que deixou-se passar pelo moldar das mãos do oleiro, vai ser um vaso novo. Quantas vezes esse vaso, para ser um vaso de qualidade, ele é quebrado? Inúmeras. Às vezes o oleiro ele faz e refaz o vaso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Até que de fato esse vaso tenha a liga perfeita, a qualidade perfeita de um vaso de qualidade. Só que olha a pedagogia de Deus falando para mim e para você, é o mesmo barro ali no torno. E ele é o oleiro. As mãos a moldar é dele. O barro somos nós, eu e você. Eu e você.
E eu acho lindo a forma como Deus nos ensina, porque quando a gente é colocado no torno, eu fico assim pensando, Deus já está avisando que o processo ele é doloroso. Quando o barro ele vai para o torno, o oleiro ele está lá, ó, pedalando, amassando, o barro está sendo amassado. O processo, minhas queridas, dói. É doloroso. Às vezes, quando a gente fala de cura interior, as pessoas acham que cura interior é choro, é emoção. Cura interior é muito além da emoção e do choro. Cura interior é para os violentos. É quem se dispõe a colocar no torno e a suportar o moldar das mãos de Deus para se tornar vaso de honra e de glória para Ele. Porque tem muita gente com aspecto de vaso, mas é barro. Como assim, Carla? Imagine você que eu tenho aqui um monte de barro. Se eu coloco a água no barro, o barro vai reter toda a água para ele. O barro vai sugar toda a água para ele. Ele suga a água. Se eu tiver aqui um vaso, olhando aqui, mas não tem nenhum vaso. Mas imagine que aqui a gente tem um vaso de cerâmica queimado, passou pela olaria, queimou, o vaso ficou bom. Se eu colocar água dentro desse vaso, a água vai ficar retida. O vaso simplesmente segura a água. E quando eu viro essa água no copo, a água vai derramar. Porque o vaso não retém a água para ele. Ô, gente, será que está muito profundo isso? Não, pera aí que nós vamos explicar, tá? Se o Espírito Santo está mandando, vocês não contam. Vamos lá? Quantas vezes nós somos barro? Porque nós vamos retendo tudo aquilo que não é nosso, dizendo que é. Eu não sei, quem é que participa de alguma pastoral, de algum movimento? Levanta o braço, deixa eu ver se essas mulheres de igreja. Beleza. Quem é que tá aqui que não participa de nada da igreja? Tô lá, caí de gaiato, vou nesse retiro. Levanta o braço, deixa eu ver vocês. Ué, mas eu não entendi. Tem gente que não levantou a mão pra nada? Não, peraí. Tem gente que é de comunidade. Quem é de comunidade? Levanta o braço, deixa eu ver. Tem algumas. Beleza. Quem é que é mãe? Levanta o braço. Beleza. Esposa, deixa eu ver. Tem algumas casadas. Beleza. Porque eu vou pegar exemplos para a gente entender. Queridas, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas essa questão eu quero deixar clara porque o Espírito Santo trouxe aqui, eu acho que vale a pena. Talvez você fale assim, nossa, eu sou uma mãe maravilhosa. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou a mãe. Eu cuido, eu levo para a escola, eu dou banho, eu não deixo faltar nada. Eu dou tudo o que eu não tive para os meus filhos. Eu sou a melhor mãe. Eu. Barro. Todas as vezes que nós voltamos um olhar para nós fora da graça de Deus, nós estamos sendo barro. Na nossa vida profissional, eu não sei qual área que você trabalha, mas talvez você fale assim, nossa, uma profissional como eu não existe. Eu sou a melhor que está tendo aí no mercado. Barro.
Carla, isso significa que eu não posso ser? Pode. Só que o vaso, quando é vaso, ele entende que ele é só vaso, ele só carrega. Toda honra e toda glória precisa ser dele. Nós somos boas mães pela graça de Deus, nós somos boas esposas pela graça de Deus, nós somos excelentes profissionais pela graça de Deus, nós somos excelentes missionários, pregadores pela graça de Deus. Mas se eu for barro, eu vou reter para mim, eu vou achar que eu sou. Mas se eu sou vaso, eu entendo que eu só carrego, eu só transporto, eu só sou instrumento. Tá fazendo sentido isso para vocês? E eu quero que você entenda que você precisa sair daqui entendendo que se você é barro, você precisa deixar de ser barro, você precisa ser vaso. O Senhor, Ele precisa de mulheres com coragem de ser vaso de honra e de glória para a graça dEle. Desde o ser mãe, esposa, profissional, missionária, aonde Ele te colocar. Porque nós mulheres, nós temos uma força no mundo que o Senhor nos deu, a capacidade de gerar vida. E não é só a vida de ter filho. A mulher, ela tem em si a capacidade de gerar vida no mundo, de colocar alegria, de colocar harmonia. A mulher, aonde ela chega, o lugar ele modifica, o lugar ele tem beleza, o lugar ele tem delicadeza. Nós temos essa força no mundo. Só que às vezes nós temos deixado o mundo nos destruir até mesmo a nossa feminilidade, dizendo assim para você: para que você precisa de homem? Você é independente. A dignidade do homem e da mulher é a mesma. Lá no livro de Gênesis, Deus deixou, a nossa dignidade é a mesma. Você pode carregar um peso? Você pode. Mas se você tem um homem do seu lado, para que você vai carregar peso? Se a constituição corporal dele foi feita para carregar peso e a sua precisa ser desenvolvida. Isso aqui eu estou falando o mínimo. Eu não estou dizendo que nós não podemos. Nós podemos tudo. Nós podemos trabalhar em qualquer serviço. Você pode dirigir caminhão. Você pode fazer qualquer atividade que seja masculina, desde que você entenda que você tem um chamado e você tem uma identidade, sem perder a sua identidade. O problema é que às vezes nós, por traumas e dentro da sociedade, nós temos perdido a nossa identidade. E hoje, mulheres, eu quero te convidar a se colocar no torno, a deixar o Senhor trabalhar sem medo. E eu vou te dizer que dói, tá? Não é fácil. Há 17 anos atrás, o Senhor nos deu a missão Amor Misericordioso do Pai. A olaria é o nosso coração, é o nosso interior. Só que o Senhor, em seu infinito amor, viu a necessidade do momento e suscitou esta missão Amor Misericordioso do Pai, com a missão de realizar processos de cura interior. E nós tínhamos essa casa de missão, onde as pessoas viviam o processo de cura interior. Nós saíamos pelo Brasil para fazer retiros de cura interior, fazíamos missões de cura interior. E durante muitos anos, a missão ela experimentou ser a olaria
olaria, aonde o Senhor colocava várias pessoas no torno e se colocava a moldar e a trabalhar durante a semana que as pessoas lá estavam. Mas hoje o Senhor, enquanto eu rezava, suscitou em meu coração um testemunho, porque foi um processo muito lindo de trabalhar ali, e eu gostaria de partilhar esse testemunho, porque os processos que essa mulher viveu dentro do trabalhar na olaria ali, de deixar-se moldar, e porque o testemunho dela engloba várias partes da vida, e o Senhor me disse que várias mulheres aqui iriam identificar com o testemunho dela. Uma certa vez eu fui chamada para uma missão em outro estado, e quando nós chegamos lá nesse estado para fazer essa missão, o coordenador, o pessoal está filmando, vou procurar o máximo possível não citar nome de nada para preservar a identidade da pessoa. Nós fizemos um encontro, um retiro, e o coordenador falou: Carla, eu queria muito a sua ajuda, porque aqui nós temos uma jovem e nós já levamos ela em vários padres, inclusive já foi feito 4 rituais de exorcismo com ela, e vira e mexe ela dá crises, a situação não resolve, e quando ela dá as crises não tem ninguém que segura, não tem injeção que dá jeito, e a gente não sabe mais o que faz. E tinha um missionário comigo, eu estava com outra pessoa, e nós fomos fazer a visita na casa dela. E naquele dia nós fizemos a primeira oração. Nessa primeira oração que nós fizemos, a saturação dessa moça caiu assim, e ela gelava, que sinceramente eu nunca vi uma situação daquela. Eu fiquei com medo assim, que o inimigo é terrível, né? E se essa moça morrer aqui, nós estamos fritos, nós não sabemos nem o que é que está acontecendo ainda, né? Primeiro atendimento. Só que naquele primeiro atendimento nós descobrimos a raiz do problema. Agora abre aspas, porque Jesus vai falar com muitos corações. Aquela jovem tinha uma mágoa da mãe, um ódio da mãe, porque ela era filha única e a mãe não deixou ela ser criança. A mãe dela falava: cadê o chinelo? Não deixava ela caminhar descalço. Você não vai subir em árvore, que senão você vai quebrar o braço. Você não vai andar de bicicleta, porque senão você vai machucar. Os brinquedos tinham que estar todos arrumados. As caixas dos brinquedos tinham que estar todas intactas. Ou seja, ela não podia brincar com os brinquedos. O quarto tinha que estar sempre impecável. Então a mãe era aquela mãe que cobrava 24 horas organização, limpeza, e era aquela mãe super protetora que não deixava a criança ser criança. 11 anos de idade, ela deu uma revolta dentro dela, falou: eu não quero ser criança mais, eu quero ser adulto. Agora eu não vou ser criança mais. Buscou na internet um grupo de magia branca, começou a envolver com magia branca, o Wicca. E junto com esse grupo de magia branca, ela começou ali fazer votos com a nova era, a envolver com o mundo espiritual, fazendo votos aonde não deveria. E esse não querer ser criança, ela foi sendo permissiva e perdeu a sua virgindade aos 11 anos de idade. E dali começou a se envolver com homens, 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 homens e homens.
Aos 18 anos ela fez uma experiência do amor de Deus. E aí quando ela entendeu que o amor de Deus era tão grande por ela, ela começou a sentir uma culpa. E essa culpa que pesava sobre ela, ela olhava para tudo aquilo que ela tinha feito e ela não tinha coragem de contar para ninguém. Nem para os padres que tinha atendido, ela não conseguia esmiuçar o que tinha acontecido. E ela estava lá, linda, de roupa composta, de saia nos pés, mas ela sentia a pior das prostitutas diante de Deus, porque o seu coração escondia toda a sua vida, todo o seu passado. E quando o inimigo achava brecha, ela perdia a consciência, porque o caso dela era uma opressão diabólica. Ela perdia a consciência e tinha crises. Primeiro processo, ela veio para a casa de missão, ficou 1 mês com a gente. Ela perdoou a mãe. Depois ela veio uma segunda vez. Ela tratou de um relacionamento abusivo. Ela ficou 6 anos com um rapaz que ela foi noiva, que bateu nela, espancou. Ela não tinha coragem de sair do relacionamento, porque na história dela ela foi também abandonada pelo pai aos 6 anos de idade e ficou sozinha com a mãe. Então essa ausência da figura paterna fez com que ela se apegasse tanto a essa figura masculina. Da segunda vez, ela tratou essa questão abusiva. Só que tudo isso que eu estou contando aqui para vocês foi bem doloroso. Ela chorava. O processo dela, ela achava que ela não ia dar conta. Mas ela teve coragem de se colocar no torno. E ela dizia: Carla, eu não quero mais a mentira na minha vida, eu quero a verdade. E da profundeza da alma dela, ela ia tirando todos os entulhos, todas as coisas, e se colocava ali no torno e se deixava moldar. Quando ela achou que o vaso já estava pronto para ser um vaso de honra e de glória, havia uma carência muito profunda da figura de pai. E o fundador daquela missão aproveitou dessa carência, porque ele tinha feridas, e acabou envolvendo com essa moça. Mas ela estava no torno, ela estava decidida. E aí um dia ela me ligou e falou: Carla, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Eu disse: o que aconteceu? E aí ela contou toda a história, que ela estava envolvida com um fundador que para ela era um pai espiritual. Eu disse: minha querida, você sabe que você estava buscando um pai, né? Ela falou: sei. E eu sei que eu não quero destruir jamais a família dele. Eu não sei como sair disso. E eu disse para ela: pega as suas coisas e vem para a missão. E ela voltou para o torno de novo. Voltou para o torno de novo. Deixou-se moldar ali. Eu liguei para ele e falei: olha, eu estou sabendo, ela pediu ajuda e disse o que eu tinha que dizer, né? Enquanto alguém que está à frente, como eu o conhecia, e pedi que de fato ele afastasse e que ele buscasse um tratamento, porque o acontecido era algo doentio para mim. E ela se colocou no torno, ela se libertou desse relacionamento. E posteriormente ela voltou mais 2 vezes na missão, deixou-se colocar no torno para moldar. E na última vez que ela voltou, ela falou: Carla, tem um rapaz que está interessado em mim. É um rapaz muito bom, de princípio, de valor.
eu quero me casar, eu quero ter filhos, mas ele merece uma pessoa melhor do que eu. Olha a minha história, olha o meu passado. Falei: minha querida, você vai contar toda a sua história para esse rapaz, porque a verdade cura e liberta. E esse rapaz vai te aceitar com a tua história. E aí, quando você contar, se ele te aceitar, você vai ter a certeza de que ele é o homem que você vai de fato casar. E quando ele escutar tudo, e ele decidir viver com você os valores que você decidiu, da castidade, os valores cristãos, você vai ter a certeza de que ele é o homem. E assim ela fez com muito medo. Ela contou toda a verdade, do início ao fim. E aquele homem, que de fato era um José, simplesmente a acolheu e a abraçou e disse: essa era você do passado. A que eu escolho para me casar, diz para ela no dia que ela contou, a que eu escolho para eu me casar é essa aqui que me diz a verdade e que não tem nada a esconder de mim. E ela, que não teve medo de se colocar no torno, está casada, está no seu segundo filho, feliz, liberta. E hoje, de fato, ela não é mais barro, é vaso de honra e de glória para o nome do Senhor. Então, a gente vai observando que o se colocar no torno é doloroso. Quando eu contei todo o processo aqui para vocês e que vocês enxergaram o final, para ser vaso de honra e de glória, houve um processo de dor, houve um processo doloroso. E às vezes, minhas queridas, nós não queremos passar por esse processo doloroso. Às vezes nós queremos fugir do processo. Às vezes, quando Jesus, no profundo do momento de oração, ele te mostra aquele trauma, aquela ferida que você precisa mexer, aí você diz assim: não, eu não quero mexer nisso não. Eu sei que eu tenho um problema com meu pai, eu não quero resolver isso. Eu sei que eu tenho um problema com a minha mãe, não, eu não quero resolver isso. Não adianta. Nós queremos fugir do torno, para rodar o torno ou para se modelar, para o oleiro trabalhar. O processo doloroso, ele precisa acontecer. Quanto mais nós fugirmos do processo, mais nós vamos demorar em experimentar a graça da inteireza e da plenitude nele. E aí eu digo para vocês, o processo é fácil? Não é fácil, mas vale a pena. E chega um momento em que as coisas começam a ficar leves. O inimigo de Deus, quando ele percebe que nós estamos dispostos a entrar na olaria, ele começa a mexer em tudo aquilo que ele sabe que vai mexer com você. Ele mexe na saúde, ele mexe na vida financeira, ele mexe nos seus filhos, ele mexe no seu casamento, ele vai mexendo em tudo aquilo que ele sabe que vai te abalar emocionalmente. Ele mexe em tudo aquilo que ele sabe que vai te jogar para baixo, para você desanimar, para você desistir do processo. Às vezes nós pensamos assim: Carla, mas por que para tantas pessoas é mais fácil? Às vezes nós vivemos esse processo injusto da comparação. Porque às vezes o outro, ele está sorrindo, não é porque para ele é mais fácil. O outro está sorrindo porque ele entendeu que quando ele louva, quando ele agradece, ele entendeu que quando ele louva e quando ele agradece,
ele vai derrotando e ele vai cansando. Então, quando a gente aprende a sorrir, quando a gente aprende a louvar, a gente vai entendendo que o inimigo ele vai desistindo de nós. Só que quando é o oposto, acontece ao contrário. Quando ele sabe o que te deixa para baixo, ele vai investir cada vez mais naquilo que te deixa para baixo. Você já parou para pensar às vezes que você se viu triste, para baixo, decepcionada, chateada? E aquele padrão se repetiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes e você ficou mal de novo? Já reparou isso? Sim ou não? Aprenda a sorrir, a agradecer, a louvar, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja no torno. O inimigo de Deus, ele não aguenta o louvor, ele não consegue investir contra. E aí está o contrário. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós somos pessoas amargas, gente, nós damos espaços demais para o inimigo de Deus trabalhar. Damos demais. E quando a gente fala aqui do se colocar no torno, eu quero trazer agora a reflexão para vocês. Enquanto mulheres, onde a gente tem perdido a nossa identidade? Lá no começo da fala, e aqui eu não estou falando de direito, eu já disse que a nossa dignidade é a mesma do homem. Que bom que os nossos direitos não eram iguais, mas que tem pessoas que lutam para que os direitos sejam e está tudo certo. Mas nós não devemos querer ser iguais aos homens, porque nós não somos, nós somos diferentes. O nosso papel é diferente no mundo. E se nós queremos ser iguais, isso vai causar uma deficiência, uma debilidade. E antes da gente finalizar essa pregação, eu só gostaria que a Valéria viesse aqui na frente um pouquinho. A Valéria está lá no fundo, veio comigo. Eu não combinei, não falei que ela iria falar com vocês. Mas o que acontece? Ó, quando a gente tá no torno, o oleiro tá aqui, ó, quebrando, amassando, para você ser vaso. E enquanto eu falava, o Senhor falava ao meu coração, várias mulheres que têm problema com a mãe. A Valéria, o processo dela de estar na olaria, de deixar-se quebrar, é muito lindo. E ela veio porque a filha dela estava cortando o seu próprio braço. Eu falei, eu atendo a sua filha se você vier para o processo. Acho que ela olhou assim para mim com a raiva, né? Só que ela tinha problema com a mãe dela, né? E aí eu só queria que ela partilhasse aqui com vocês algo interessante. Ela está no torno, tem quantos anos, Valéria, que você está aqui no torno? 6 anos que ela está no torno. Ó, sendo amassada. E o vaso não está pronto ainda não, tá? O oleiro está amassando.
A mãe dela meio que foi pro processo, não aceitou o processo direito. Mas quando você continua no torno e você deixa o oleiro moldar, né? Aí eis que ela hoje me conta no carro: você acredita que a minha mãe me ligou e pediu para que eu falasse tudo com ela? E aí eu queria que ela falasse um pouquinho desse depoimento, desse testemunho dela em relação à figura da mãe. Porque nós que somos mãe, a maioria é mãe, o estrago que nós podemos fazer na vida dos nossos filhos. Boa tarde. Gente, eu tinha vindo só para participar. Então, eu me chamo Valéria, eu sou do interior de São Paulo, Piracicaba. Moro em São João da Ponte desde os meus 15 anos, eu tenho 36, então 21 anos morando em São João da Ponte. E sou casada, tenho um casal de filhos, Evelyn e Jonathan. A Evelyn vai fazer 18, agora dia 25, e Jonathan tem 14. E eu sempre tive medo de ser uma mãe igual a minha mãe. Eu venho de uma família bem assim bagunçada, né? Meus pais, eu sou a filha única do casal, mas meu pai tem 11 filhos com várias mulheres e minha mãe tem um filho, mas do relacionamento deles eu sou a única. Eu cresci numa casa sofrendo muitas agressões, né? Vendo muitas brigas. E dentro de uma dessas brigas, eu não sei se por consequência minha mãe tentava descontar em mim. Ela tentou me matar após meu pai ter discutido com ela. E ela só não concluiu porque meu pai chegou na hora. E aí já foi gerando em mim um sentimento que eu não deveria existir. Por que eu estava ali? E aí quando eu estava com 7 anos, ela resolveu se separar. E eu concordei com essa situação porque meu pai batia nela. Então, por mais que ela batesse em mim, eu não queria ver ela apanhando. Então eu concordei. Só que aí eu fui morar com ela. E ela não era uma mãe que cuidava. Uma mãe que cuidava da casa, que cuidava das roupas, fazia comida para quando eu chegasse da escola. E era uma mãe que me xingava, ela me batia com o que ela achasse, com barra de construção, com cabide. Ela ligava o ferro na tomada, ameaçava queimar meu rosto. Ligava o fogão e ameaçava queimar minha mão. Então, além das agressões físicas, ainda tinha tortura psicológica. E nisso foi gerando um sentimento que ela não era minha mãe. E por várias vezes eu desejei que ela morresse. E por conta da forma que ela me tratava, eu comecei a ficar mais com meu pai. E ela sempre cobrou de mim atenção, que eu não importava com ela, que eu não ia vê-la. Mas não era bom estar com ela. Cresceu um ódio dentro de mim muito grande. E eu não conseguia nem olhar para ela direito. E quando eu vim para São João da Ponte, eu vim porque ela estava vindo para casar. Conheceu um homem, numa semana na outra queria casar. Eu achei isso um absurdo. Acabei vindo acompanhar ela, só que ela pegou, foi embora para Piracicaba e me deixou em São João da Ponte. De início seria para vender a nossa casa lá e comprar uma em São João da Ponte. Só que ela demorou a retornar. Aí eu estava numa casa de família, trabalhando nessa casa de família com 16 anos de idade, num lugar que eu não conhecia praticamente ninguém. E aí foi a primeira vez que eu tentei tirar minha vida, aos 16 anos. E quando eu melhorei daquela situação, daquela tentativa, eu fui até num padre, porque a casa que eu frequentava era muito católica. Aí eu fui no padre, conversei com o padre me mandou rezar. Só que eu não queria rezar. Eu queria tirar a dor que estava dentro de mim. E eu não fiz o que ele me pediu. Isso eu já namorava com meu esposo. Aí eu fui na casa do meu esposo, né, que era namorado na época. Ele falou assim, mas onde você estava? Que eu fui lá, te chamei. Eu falei assim, eu estava lá. Mas na verdade eu não estava nem em consciência, né? Eu estava sozinha na casa por uns dias. E aí eu tive problemas nessa casa. Minha sogra me acolheu. Fui morar com meu esposo, porque minha mãe resolveu ir embora para Piracicaba e eu já estava namorando com ele.
E ele me pediu em casamento quando ela tinha vindo pegar as coisas. Aí eu acabei ficando. E aí quando eu fui morar com ele, passou uns 3 meses e eu engravidei da Evelyn. Eu não tinha muito juízo, eu tinha 17 anos e eu fiquei muito feliz que eu estava grávida. Porque eu olhei para uma situação assim, eu vou ser uma mãe diferente. E aí eu fiquei, encantada que eu ia ter uma menina, que eu ia arrumar cabelo, que isso, que aquilo. E quando o Evelyn começou a engatinhar, eu começava a ter crises de ansiedade, parava no hospital porque eu tinha medo de bater nela, porque eu tinha medo de fazer com ela a mesma forma que minha mãe fazia comigo. Até que eu fui para o psicólogo. Naquela época eu não entendia a importância, de um psicólogo, de um acompanhamento psiquiátrico com medicação. Eu desisti daquilo e quis me virar sozinha. E quando a Evelyn estava ali com 3 anos, eu engravidei do Jonathan. Aí eu pensei assim, meu Deus, quando que eu vou tirar minha vida? Porque eu tô esperando essa menina crescer para me tirar minha vida. E agora eu tô grávida de novo. Aí eu, mais uma vez fiquei sabendo que estava grávida de um menino, um casal, fiquei muito feliz. E eu vivia de sabotagem. Quando vinha um momento feliz, eu achava que a minha vida estava se resolvendo. E na verdade não resolvia, era só um momento feliz. E aí Jonathan nasceu, as coisas foram continuando da mesma forma, muitas crises de ansiedade, a vontade de tirar a vida. E eu acabei sendo a mesma mãe para minha filha, para os meus filhos. Uma mãe estúpida, uma mãe que batia, uma mãe que gritava. Eu estava lá dentro de casa, mas eu não dava atenção devida para eles, porque eu trabalho dentro da minha casa. E aí eu comecei a observar a minha filha se cortar. E o meu filho, ele ficava escondido na época de trás do guarda-roupa. E estava estranho. Aí eu levei até os 2 para o psicólogo na época. E o Jonathan foi muito rápido. Ele conseguiu falar que ele estava sofrendo um bullying na escola. Até perguntei para ele por que ele não me falou antes. E ele falou assim, porque você trabalha muito, você não tem tempo para preocupar com isso. E às vezes não é só estar dentro de casa. Às vezes a gente realmente não tem um tempo para parar e cuidar do filho, para parar e conversar e ouvir o que ele tem para dizer. E aí vendo a situação da Evelyn se cortando, eu achava que estava assim, eu vou mudar, porque como eu queria tirar minha vida, eu eduquei a Evelyn para cuidar do irmão, para cuidar da casa. Porque a partir do momento que eu tirasse a minha vida, ela ia saber se virar só. Se o meu esposo arrumasse outra, não iria deixar que judiasse deles. E nisso foi trazendo um peso muito grande para a Evelyn. A Evelyn, com 5 anos de idade, ela resolvia coisas de adulto. Ela cuidava da casa, ela levava o irmão para a escola, ela dava banho. Só que na minha cabeça, eu estava fazendo o melhor. Uma forma dela aprender a se virar para que ninguém judiasse dela. E aí eu comecei a cuidar da casa, para quando ela chegar da escola tá tudo resolvido, mas o problema já estava ali, infiltrado. Eu tentei suicídio novamente quando eu estava grávida de 7 meses da Evelyn. Então tudo que eu passei ali na gestação já estava ali, machucando ela também, toda a minha história. E conheci, fui para Carla, fizemos processo de cura interior. E num retiro, tudo mudou na minha vida e começou a mudar dentro da minha casa. Carla, quando eu fui conversar com ela, me pediu para rezar o terço do perdão. Achei assim muito sem lógica, porque ela queria que eu perdoasse a pessoa que mais me machucou na vida. Mas eu fiz. E todas as vezes que eu terminava esse terço, eu falava assim, mas eu não amo e eu não perdoo. Mas todo dia eu rezava, mesmo nem acreditando em Deus, porque eu não acreditava em Deus. E continuei indo para o processo com minha filha. A gente foi para esse retiro. E aí no momento de oração, após um testemunho, enquanto o testemunho acontecia, eu falava assim, que bacana, deu certo para ele, mas para mim não vai dar, eu vou tirar minha vida, eu vou resolver tudo assim. E no momento de oração eu ouvi uma palavra assim, perdoa seu pai, sua mãe e seu irmão. E naquele momento, aquele vazio que existia, ele se transformou. E aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo dentro de mim. Eu vi Carla entrando do outro lado do portão. Eu corri e falei assim, Carla, eu quero servir na missão. Naquela euforia, ela, tá bom, a gente vai conversar. Cheguei na minha casa,
Falei pro meu esposo que eu queria ir na casa da minha mãe conversar com ela e eu não ia na casa dela. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Ela tá passando mal? Eu preciso conversar com ela. Aí ele me levou lá. Fui lá, cheguei, era umas 11 e pouco da noite. Ela falou assim, tá, quem morreu? Eu falei assim, não, ninguém morreu. Tá, cadê as crianças? O que aconteceu? Eu falei assim, nada, eu só vim aqui te dizer que eu te perdoo por tudo que você me fez. Só eu sei o que eu sofri na sua mão. Só eu sei o que eu passei na sua mão. Mas eu também te peço perdão por tudo que eu fiz, por todas as coisas que eu falei, por não ter te respeitado, por ter mentido, por ter gritado com você. E naquele momento ela se silenciou. Eu fiquei assim, não era para fazer desse jeito. E agora? Eu entro, eu saio, eu corro, o que eu faço? E aí ela só falou assim, há muito tempo eu esperava por isso. Aí eu dei um beijo nela, vi que minha mãe estava envelhecendo e eu nunca tinha dado um beijo nela. Eu falei assim, mãe, me deixa em paz. Não fica em cima de mim, não. Me deixa em paz. E aí no outro dia essa mulher sumiu. Eu falei assim, morreu. Liguei, estava viva, ok, mas continuei ali no meu processo. Aí ela começou a ver que eu estava diferente com ela. Aí ela falou assim, o que você fez? Você está diferente. Eu falei assim, eu fiz processo de cura interior. Eu quero fazer. Aí eu falei assim, então tá bom, a gente vai pra missão. Ela foi, ficou na missão uma vez. Na segunda vez que ela foi, ela fugiu do processo, ela não quis voltar. E eu via que ela se sentia muitas vezes culpada. Eu já tive até a oportunidade de tentar conversar com ela na capela e ela não aceitou, ela levantou e foi embora. Ela já ouviu meu testemunho em retiro. Mas ainda ela continuava ali, né? Me julgando, me culpando. E aí quando tem uns 15 dias, ela mandou uma mensagem para várias pessoas. Para minha filha, para mim, falando assim, quem eu sou aqui na terra, o que eu significo para você, e o que eu significava, porque eu preciso saber qual é o meu propósito aqui na terra. Porque eu quero apresentar para Jesus e eu quero mudar o que precisa ser mudado. E aí essas pessoas mandaram vários áudios para ela, falando muita coisa boa. Ela foi na casa de uma tia do meu esposo e essa tia também falou muita coisa agradável para ela. E quando ela saiu, essa tia falou para minha filha assim, eu menti, eu não falei a verdade. Ela foi para minha sogra falou toda a verdade para ela e ela chegou lá em casa. Aí eu falei assim, mas tem certeza que você quer ter essa conversa? Ela, quero. Então tá bom. E aí eu comecei a falar tudo que ela tinha me feito, as coisas que ela ainda continua fazendo, o quanto que ela ainda continua me machucando. E que a distância que nós temos é ela que faz a distância. Não sou eu que me afasto dela, mas é ela que se afasta de mim. Eu falei assim, eu vou para os lugares e ouço as coisas que você fala de mim. Mas você nunca se colocou no lugar do que você fez e do que você continua fazendo. Aí, meus filhos falaram também tudo. Ela ficou muito sentida, né, com tudo que ela fez e o porquê que os meus filhos não iam na casa dela, porque ela também os rejeitava de alguma forma. E ela chorou muito, pediu perdão. E eu falei assim, mãe, todas as vezes que você está com a gente é porque eu te chamo. Eu te chamo para você vir comer aqui em casa, eu te chamo para a gente sair. Mas você nunca fez um convite. E é sempre eu. Aí quando foi, esses dias ela chamou a gente para jantar. Quando foi de novo, né, ontem ela me chamou lá para ir resolver uma coisa para ela. Cheguei lá, ela tinha feito um café para a gente tomar. E às vezes a gente acha que os nossos filhos, eles têm obrigação, mas a gente não entende o que a gente está fazendo. A gente não entende como que a gente está sendo como mãe. Talvez os nossos filhos simplesmente se afastem um modo de defesa, para se sentir bem, para se sentir confortável, porque a presença não é legal. Da mesma forma que minha mãe me machucou, eu machuquei os meus filhos. E eu precisei me moldar muito para ter a amizade que eu tenho com os meus filhos hoje, para ter a intimidade que eu tenho com eles. E é só colocando diante do Senhor e pedir para Ele nos mostrar e a gente reconhecer quem de fato nós somos. Vocês observaram? A primeira conversa da Valéria foi 6 anos atrás. Agora
que a mãe dela chamou para ter a conversa de verdade e ela decidiu dar passos. Mas ela decidiu dar passos porque a Valéria está no torno. Ela está nas mãos do oleiro sendo trabalhada. Durante esses 6 anos, com certeza, todo o processo está acontecendo. A mãe dela está observando o comportamento, a forma que ela está mudando, a forma como ela está tratando os filhos, o próprio comportamento da Valéria com ela, mesmo ela sabendo que ela fez tanto mal para ela. E quando nós nos colocamos no torno, Jesus ele vai alcançando todas as pessoas que precisam ser alcançadas. A cura interior, ela acontece em nós, o processo é em nós, mas vai alcançando todas as pessoas que estão ligadas em nosso processo. Pai, mãe, irmãos, marido, filhos. Por isso eu quero te convidar a ser corajosa. Quero que vocês imaginem aqui, olha, o torno já dá para imaginar? É uma roda, tá? Como se fosse uma bandeja. Essa roda como se fosse uma bandeja. E tem uma correia com um pedal. Você pedala e ela gira. Você pedala e ela gira. Deu para imaginar? À medida que ela gira, o barro está aqui. E quando você corre a mão no barro, esse barro, por ele estar sendo girado, ele molda segundo o mover da mão do oleiro. E nesse momento de oração, eu quero que você se coloque nesse torno. Então fique de pé. Eu convido você a visualizar agora esse torno e se coloque como barro nas mãos do Senhor, Ele que é o oleiro. Talvez você não saiba nem por onde começar, mas talvez hoje aqui escutando você observou coisas que você precisa mudar como pessoa, como esposa, como mãe, como filha. E que você tenha coragem de se colocar agora no torno e dizer: Senhor, és o meu oleiro e eu me coloco em tuas mãos como barro. Molda-me. Senhor, por mais que doa, eu estou disposta. Ó Senhor, eu não quero mais ser a mesma. Eu não quero mais esta vida de tristeza, angústia, solidão, de apatia, de enxergar um mundo cinza. E isso o Espírito Santo está colocando no meu coração. Você que se sente assim, se coloque agora, minha querida, como barro nas mãos dele. E diga: Senhor, eu desejo ser vaso. Eu desejo ser vaso de honra e de glória para ti. Por isso feche os seus olhos. Nós vamos orar só um pouquinho, só para você abrir o seu coração. Mais tarde nós vamos aprofundar, mas eu já quero te convidar a entrar nesta intimidade com Ele. Se coloque no torno, deixa o oleiro te moldar, deixa Ele te tocar. Apresenta a tua intimidade para Ele, os teus afetos, a tua sexualidade. E diga: vem, oleiro, vem desde a concepção, primeira infância, segunda infância. Vem sobre os meus traumas. Vem, vem, molda-me, Senhor.